Deus. Pegue a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos. Vamos ministrar na palavra de Deus. No livro de Lucas, o capítulo é o de número 13 e verso de número 10 em diante. Aleluia. Nós também já fizemos oração em prol das vidas e das almas que estão, quem tem nos seguido, aleluia, através da internet, meus irmãos, via internet, os internautas, para que Deus possa abençoar também. Depois nós vamos fazer uma oração especial. Um rapaz que fez o pedido de oração, ele está com câncer na coluna e também na bexiga, e ele mora em Manaus, e nós vamos fazer uma oração especial por ele. Daqui a pouco eu vou pegar aqui no zap o nome dele, para a gente fazer uma oração especial, né? Mas se ele estiver ouvindo, aleluia, saiba que a gente já está orando e clamando a Deus em prol da sua cura perfeita, e Deus é poderoso para realizar. Deus só não pode realizar na vida de quem não crê, mas todos quantos crerem, meus irmãos, serão recebidos e abençoados por Deus. Quem está entendendo, diz aleluia. A sua fé e a sua confiança no Senhor. O que Deus quer do homem, meus irmãos? Deus precisa que você dê dinheiro para Ele. Deus é necessitado de água. Deus é necessitado de alimento. Deus é necessitado de dinheiro. Deus necessita de ouro. Deus necessita de prata. Não. Deus não necessita de nada dessas coisas. A única coisa que você pode dar para Deus é a sua adoração, o seu louvor e a sua confiança no seu nome poderoso. Por isso Deus age por meio da fé. Porque se o homem não confia em Deus, então este homem para Deus não vale nada. Não vale coisa alguma. O homem só vale algo para Deus quando ele confia em Deus, quando ele confia no seu Senhor, quando ele sabe que Jesus pode fazer, operar e realizar sobre a sua vida. O homem que Deus não tem fé, que não entrega os seus problemas, os seus males, as suas enfermidades, que não confia no Senhor, não tem valia nenhuma para o Senhor, porque nada a gente pode dar além da nossa fé, da nossa confiança e da nossa gratidão. É isso que você pode dar ao seu Deus e ao seu Salvador. É crer em seu nome, é confiar em seu nome, é obedecer os seus mandamentos. É isso que você pode fazer, porque Deus é poderoso e não tem falta de coisa nenhuma. Deus é dono do ouro, da prata, do dinheiro, dono dos céus, da terra, do mar e das estrelas. Tudo está em suas mãos. A única coisa que você pode dar para Ele é a sua adoração. Mais nada, né? As pessoas muitas vezes tentam barganhar com Deus. Olha, vou fazer uma barganha com o Senhor. Não tem como barganhar com o Senhor, entende? A barganha com Ele é sua fé. Você quer barganhar? Creia. Você quer barganhar? Confia. Você quer barganhar? Obedeça. Você quer barganhar? Obedeça. Aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê diz aleluia. E é assim que funciona. Se de outra forma, de outra maneira, Deus não pode abençoar o homem e a mulher que não confia em seu nome. Quem crê diz aleluia. Estende a escritura para o céu, fala: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eis em minhas mãos a tua palavra, que é poderosa para me abençoar nesta noite. Me abençoa, Senhor, mais forte, me abençoa, Senhor, conforme a sua palavra. Leiamos, meus irmãos, em São Lucas, capítulo 13, verso número 10 em diante, que diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se direitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto,
o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Só até aí, meus irmãos, só até aí, minhas irmãs. Toma o seu assento, estende de mão para o céu, fala: Senhor Jesus, eu creio, de bom grado em sua palavra. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Com certeza, meus irmãos, eram poucas as sinagogas que recebia o mestre divino e celestial, porque eles tinham a sua lei, as suas tradições, né? E Jesus estava inovando, né? Jesus era diferente, não era como os demais religiosos. E observe que no dia de sábado ele estava pregando na sinagoga, porque esse era o dia ideal, né? Era o dia que eles praticavam a lei em relação a explicar, a ler a lei para o povo e a explicar a lei para o povo. Era no dia de sábado, porque o povo estava ocupado 6 dias da semana, então no sábado era o dia especial, era o dia de descanso, que ele descansava o dia todo, e eles iam à sinagoga logo pela manhã cedo para ouvir a palavra divina, a lei mosaica, a lei divina, e receber os conselhos e as instruções da lei divina. E Jesus nesse dia estava instruindo, Jesus nesse dia estava ali interpretando a lei, explicando a lei. Só que ao avistar a congregação, avistar o povo, ele viu que tinha uma mulher encurvada, e esta mulher estava enferma, esta mulher estava encurvada. Diz a Bíblia que ela não podia endireitar-se, ela não podia olhar para o céu, ela não podia olhar para o alto, porque Satanás havia colocado um mal em sua coluna, uma enfermidade em sua coluna. Esta mulher estava acorrentada por Satanás havia 18 anos, e Jesus, vendo esta mulher, usou de compaixão, usou de misericórdia e usou de benignidade para com ela, porque Jesus era um homem quebrantado de coração, Jesus era um homem que movia-se de íntima misericórdia. Ela não fez o pedido, ela não fez uma oração, ela não clamou, ela não reaçou nenhum tipo de atitude em relação a ele para ser curada, mas mesmo assim ele viu, mesmo assim ele percebeu, mesmo assim ele teve sensibilidade em seu coração e viu o seu mal, o sofrimento, a sua dor e o seu desespero, e estendeu as mãos sobre ela e concedeu uma poderosa libertação. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. O que é impressionante aqui, meus irmãos, é a sensibilidade e a misericórdia do mestre divino em relação a nós. Observe, nós estamos nos últimos dias e é estarrecedor a dureza de coração do presente século, né? Ninguém usa de misericórdia mais para com ninguém. Ninguém está se importando mais com ninguém. Observe, ninguém tem mais sensibilidade, né? Cada um está com seus problemas, cada um está com os seus males. Para você ver a fraqueza da nossa oração, né? A debilidade da nossa oração. É porque não amamos os irmãos. Porque quem ama os irmãos, ora pelos irmãos. Quem ama as irmãs, ora pelas irmãs. Então, se a gente ora pouco, é justamente porque a gente não tem sensibilidade. Se a gente ora pouco, é porque a gente não tem misericórdia. Se a gente ora pouco, é porque a gente não tem benignidade das vidas e das almas, daqueles que estão presos, que estão cativos, e daqueles que têm necessidade de uma bênção, de uma cura e de uma libertação. E observe que aqui o Senhor da sinagoga, o chefe da sinagoga, ficou indignado com a cura divina que Jesus operara sobre aquela mulher. Disse: 6 dias vocês têm para vir na sinagoga e serem curados, e vocês vêm só no sábado? Não, meus irmãos. Ele não tinha poder de cura em suas mãos. A mulher podia ir terça, quarta, estava ali há 18 anos. Ela frequentava aquela sinagoga há 18 anos. Era uma crente. Não era uma jogada por aí. Era uma mulher de fé que estava ali dia após dia, noite após noite, sábado após sábado, para ouvir a pregação da lei, a interpretação da lei, mas nunca fora curado. Mas um dia ela o encontrou com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que movia-se de íntima compaixão pelos enfermos, oprimidos e debilitados. Entende, meus irmãos, a diferença de Jesus para nós? Você entende a diferença de Jesus para com os religiosos? Você entende a diferença de Jesus para com a humanidade? Você entende a diferença de Jesus para com a sua alma? O tanto quanto nós somos duros de coração, o tanto nós quanto somos insensíveis,
o tanto quanto nós não usamos de benignidade e de misericórdia, o quanto nós não usamos de benevolência para com o próximo, o quanto nós não estamos se importando com o problema do próximo, o quanto você não está se importando com o serveiro, e quando nós não estamos se importando com aquele que está debilitado, oprimido, necessitado de uma cura, de uma bênção e de uma libertação. Esta mulher havia 18 anos que estava nesse estado. 18 anos enfermo da coluna. 18 anos que estava, aleluia, com um problema. 18 anos que estava com aquele mal, com aquela enfermidade, sem poder virar os olhos para os céus, encurvada por durante 18 anos. Você já pensou? Não é 18 dias, meus irmãos. Não é 18 meses, são 18 anos. Em mal, em enfermidade, sem poder dormir, sem poder se levantar, não podia sentar direito, não podia dormir direito. Todas as posições, com certeza, havia males e dores, porque havia um espírito maligno, um espírito de enfermidade alojado em sua coluna, alojado em seu corpo, aleluia. E Jesus percebeu de longe, estendeu as mãos e deu uma declaração poderosa para ela e disse: mulher, acompanha aí. Verso de número 12: mulher, está livre da tua enfermidade. Observe. Que declaração poderosa, meus irmãos. Você já imaginou? Ali havia uma pregação, né, da lei por durante 18 anos. E nada aconteceu, né? Havia ali intérpretes da lei, pastores que vinham ali, aleluia, aquele chefe da sinagoga pregara por durante 18 anos. Ele estava ali dia e noite após noite e nada aconteceu. Mas um dia Jesus foi. Não foi 18 anos, não foram 20 anos, e deu uma declaração: mulher, está liberta, está abençoada, está curada, endireita-te e vai embora. Estendeu as mãos, colocou sobre ela, Satanás saiu, foi embora, retrocedeu e não voltou mais sobre aquela vida. Além da misericórdia, tinha poder de Deus. Porque se tem um coração quebrantado, recebe poder de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sou o seio do Espírito Santo. Não vai ser nunca. Com esse coração endurecido, com essa insensibilidade, com essa dureza de alma, não vai ser nunca. Você pode jejuar o tanto quanto você quiser. Você pode orar o tanto quanto você quiser. Você pode louvar o tanto quanto você quiser. Você pode ler a Bíblia o tanto quanto você quiser. Você pode fazer estudo o tanto quanto você quiser. Você pode estudar nas faculdades, aleluia, de teologia o tanto quanto você quiser. Aleluia. Deus só abençoa os humildes. Deus só enche os corações dos quebrantados de espírito. Deus só derrama poder sobre aquele homem e aquela mulher que reconhece o seu erro, o seu mal, a sua dureza, a sua insensibilidade, a sua ignorância. Aquele homem, aquela mulher que é quebrantado de coração, enche Deus, enche. Diz: pastor, estou vazio. Quebranta-te. Pastor, não tem o poder. Quebranta-te. Seja mais humano, seja mais humilde, seja mais sensível, seja mais benigno, seja mais misericordioso, seja mais compassivo, e o fogo do céu vai cair sobre a sua cabeça, o fogo do céu vai cair sobre a sua alma, o fogo do céu vai cair sobre o seu coração, e encher, e encher, e encher, até você transbordar na presença de Deus. Mas dessa forma, meus irmãos, como nós vemos hoje, tanta dureza de coração, as almas não se perdoam mais, as vidas não se perdoam mais. Parece que cada um é mais perfeito do que o outro. Nenhum perdoa o outro, e nem o outro perdoa o outro, né? Cada um é maior, cada um é melhor, cada um é mais especial. Cada um é o maioral, e o perdão não vem, e a dureza continua, e insensibilidade não tem em sua alma, em seu coração. Mas a alma de Jesus era completamente diferente. Ele reclamou na hora, quando viu a cura de vida, disse: 6 dias vocês têm para serem curados, e vem no 7º. Olha que hipocrisia. Qual o poder que ele tinha de cura? 6 dias, ela estava lá todos os cultos, ela estava lá todos os sábados, ela estava lá
pela manhã ouvindo a pregação da lei, mas não poderia ser curado. Aleluia. Por quê? Porque não tinha ninguém ali que realmente se importava com ela. Porque não tinha ali ninguém, aleluia, que se importava com aquela vida. Você disse, mas pastor, mas eu sou fraco na fé. Mas pastor, mas eu sou iniciante da fé. Não interessa, meus irmãos. Vou dizer uma coisa que vai te escandalizar. Você nem crente precisa ser. Nem crente você precisa ser. Você vai se escandalizar. Mas é uma verdade que já aconteceu comigo. Presta atenção. Nem crente você precisa ser. Mas se você usar de misericórdia, de compaixão para com a vida, para com a alma, e você estender o seu joelho no chão e clamar por ele, mesmo sem ser crente, Deus responde o seu clamor e a sua oração. Porque eu já fiz isso, antes que Deus respondeu. Nem crente eu era, nem sabia que existia Deus e nem Jesus de Nazaré. Eu estendi os meus joelhos no chão, dentro de um banheiro, e clamei por uma alma, e Deus respondeu na hora. Na hora. Deu o livramento, concedeu a bênção e a vitória. E esta pessoa foi o meu pai. Durante uma enfermidade, aleluia, ele estava prestes a perder uma das pernas, eu clamei, e Deus concedeu o milagre. Deus concedeu a vitória. E não agiu, não deixou Satanás agir como ele queria. Por isso que eu estou dizendo, quando você se humilha, quando você desce, quando você quebranta, Deus responde dos altos dos céus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. E aquele chefe da sinagoga ficaram indignados, né? Mas era um hipócrita como temos muitos hoje também no século 21. Muito de religioso hipócrita, né? Está pensando mais em seu status do que com o sofrimento das almas. Que está mais pensando no dinheiro, né, do que no sofrimento das almas. O que mais tem é a hipocrisia no século 21, né, meus irmãos? Que as pessoas não estão, né, mas tendo sensibilidade em sua alma, né? E por isso clamarão diante da porta fechada e celestial, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E uma voz divina e gloriosa vai vindo de dentro e disse, eu não vos conheço. Vai embora, não sei de onde vós sois. Observe. Esta palavra é direta ao coração e aos ouvidos dos hipócritas. Que era pastor, mas não estendeu as mãos. Que era obreiro, mas não estendeu as mãos. Que era crente, mas não estendeu as mãos. Que era religioso, mas não estendeu as mãos. Não fez aquilo pelo qual foi designado por Deus a realizar. Não combateu contra o mal, não combateu contra o pecado, não combateu contra os demônios, não combateu contra a injustiça, não combateu contra as enfermidades, não combateu contra Satanás e deixou Satanás acorrentar e levar as vidas e as almas por água abaixo. Mas eu te digo para você, aquele homem, aquela mulher que quebranta-se, Deus nos concede unção, poder e autoridade, aleluia, para que possamos despedaçar todo o jugo, toda a corrente de Satanás e pôr as almas em liberdade perfeita para adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Observe. Então hoje nós chegamos nesse estado, né? As pessoas acabou misericórdia dentro do coração delas. Perdão, nem sabe o que é isso. Estão cada vez mais endurecidos, né? Mas enquanto a desgraça está na tenda do outro, é muito fácil, né? Mas e quando a desgraça chegar na nossa tenda? E aí? Deus pode usar de misericórdia para com a sua vida o tanto quanto você usou de misericórdia para com o seu próximo? Pode. Deus pode medir a sua alma, o seu mal, o seu sofrimento, tanto quanto você tem medido. Você pode pegar o seu médico e dizer, toma, Senhor. Pode. Você pode pegar a sua vara de medir, toma, Senhor.
Meça a minha vida, como eu tenho medido a vida do meu irmão também. Toma a minha vara, e o senhor precisa nem usar a sua vara de medir, o senhor pode usar a minha. Pode? Deus pode? Será, meus irmãos? Você tem coragem de fazer isso? Toma, Senhor. O tanto quanto eu usei de misericórdia para como eu posso, usa para comigo também. Pode ver esse clamor? Pode orar dessa forma, desta maneira? O tanto quanto eu tenho ajudado o meu próximo, me ajuda também. Pode, meus irmãos, você pode fazer essa oração? Quem pode? Deixa eu ver. Só o pastor Fernando. Só um, tá vendo? Nós temos aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, temos uns 12. Dentro do 12, só um pode. Tá vendo? E mesmo assim, esse vai morrer no meio do caminho. E mesmo assim, você vai perecer no meio do caminho. Quem está entendendo diz aleluia. Só um pode, só um tem essa condição aqui. Os demais ninguém tem, aleluia. É por isso que temos que quebrantar mais a nossa alma e o nosso coração para que sermos filhos e filhas de Deus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Filhos e filhas de Deus. Não é só religioso. Não é só ser crente. É usar de misericórdia. É usar de compaixão. É aprender a arte de perdoar. Nós estamos aqui como dispenseiros, doadores. Nós estamos aqui para repartir. Nós não estamos aqui para somente querer receber e mais nada. Não, nós estamos aqui para repartir. O seu tempo de receber já passou. Você já recebeu. Você já tem, você já é salvo, já tem dom, já tem poder, já tem unção, já tem sabedoria, já tem graça. Agora é hora de repartir também com os demais. Tem gente que não sai do processo de libertação. Você encontra com ele 1 ano, estou no processo de libertação. Depois 10 anos, estou no processo de libertação. Vai morrer na libertação. Então você não vai ser salvo nunca. Antes do processo você vai perecer. Negócio de libertação não é imediata, meus irmãos, né? Tem gente que fica 10 anos, 20, 30, 40 no processo de libertação. Como é que está, irmão, no processo de libertação? Como é que está, irmão, no processo de libertação? Mas não passa esse processo nunca. Não amadurece nunca. Não é processo de libertação. É dureza de alma, é dureza de coração, é insensibilidade, é ignorância, é não usar de misericórdia para com a vida e para com os demais. Por isso que o processo de libertação não passa, nunca se cura dessa problemática, porque não usa de misericórdia para com os demais, porque todos, aleluia, que têm sensibilidade, meus irmãos, têm poder, têm unção, têm graça em suas mãos para ajudar os demais e socorrer aqueles que estão enfermos e aqueles que estão oprimidos das garras de Satanás. Tá bom, meus irmãos, por hoje? Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Quem quer o milagre diz aleluia.